Olá, 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 boa tarde. Enquanto vocês vão chegando, deixa eu tentar fixar um comentário aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Pronto, consegui. E aí, sejam bem-vindos. Deixa eu só posicionar esse celular aqui. Opa, pronto. Pronto. Como é que vocês estão, gente? Sejam bem-vindos. Boa tarde. Que calor. Hoje eu vim até pra sala para poder fazer live bem assim, ó, na frente da janela, com o ventilador bem do lado, porque tá muito quente, meu Deus. Nossa. Sejam bem-vindos. Como de costume, a gente dá aquele tempinho assim para mais gente ir chegando, ser notificado sobre a live. Enquanto isso, a gente vai batendo aqui um papo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ou tá dando muita interferência de outros barulhos? Como eu não tô no escritório, pode ser que só confirmem aí pra mim, por favor. Tudo certo aí com o som? Precisamos de um bom som para que vocês possam me ouvir bem. E para que vocês possam aproveitar bastante essa live. Sim, tá ouvindo bem? Perfeito. Se der alguma interferência, vocês me falam som de ventilador ou até mesmo de passarinho. Não sei se eu consigo virar aqui para mostrar para vocês. Peraí. Ó, atrás da minha janela, peraí, tem uma mata. Acho que vou ter que levantar aqui o tripé para vocês verem. Ó, que delícia. Tem só uma mata. Então vocês vão ouvir barulho de passarinho, de vento. E aí, pessoal, o seguinte... Eu tinha planejado, na verdade, até ontem, eu tinha me planejado para fazer uma live falando sobre vocabulário com vocês. Se você tá assistindo gravado, dá aquela adiantada aí para pegar só a parte do conteúdo mesmo. Então, até ontem eu tinha já me programado para fazer uma live sobre vocabulário, falando da dificuldade com o vocabulário, porque é algo que eu tenho sentido e percebido, assim, durante os cursos que eu ofereço e nos relatos dos alunos. Tem muita gente que às vezes faz a prova e depois reclama que tinham textos de temas muito aleatórios ou textos que você não tem muita familiaridade assim com o assunto. E aí aconteceram duas coisas que me deram um estalo assim para pensar em trazer o tema que eu vou trazer hoje. Então eu mudei todo o planejamento. Então, primeiro foi uma videoaula que eu tava assistindo ontem. Tô fazendo um curso, inclusive, gratuito, né? Uma semana de curso gratuita. E aí, assistindo uma das aulas, assim, nem é sobre TOEFL, não, é sobre marketing, etc. Me deu um insight, sabe? E eu lembrei também de uma turma que fez o curso. Foi a última turma do ano passado, terminou no início de dezembro o curso. E lembrei de uma discussão que a gente teve na aula sobre a questão da padronização de questões na prova. E eu resolvi falar sobre isso aqui com vocês hoje, porque tenho quase certeza que se você tá nesse perfil, se você tá começando a sua preparação agora, ou até já tem um tempinho, você na busca aí por conteúdo, informação sobre o TOEFL, provavelmente já ouviu alguém dizer que você tem que conhecer o formato da prova, ou não adianta só saber inglês para fazer o TOEFL, tem que conhecer o formato da prova, é necessário conhecer o formato da prova. Alguém já ouviu isso aqui? Pode ser até no meu perfil mesmo ou em outro perfil. Eu acho que é um ponto assim que a maioria das pessoas que trabalham com TOEFL ficam batendo muito na tecla, que é sobre a necessidade de conhecer a prova em si, conhecer a estrutura da prova, mas, sendo bem sincera com vocês,
o que eu tenho notado assim nos conteúdos de TOEFL é que muitas vezes eles divulgam essa informação, no caso de que é necessário conhecer a estrutura da prova, mas não saem ali da superfície, né? Será que eu realmente tenho que conhecer a estrutura? Quando eles falam de conhecer a estrutura, sobre o que exatamente ali da estrutura eles estão falando? Eles estão falando só de saber o número de questão da prova e o tempo de resposta? O que seria exatamente conhecer o formato da prova para se dar bem na prova, né? Porque é justamente essa questão que eles tentam abordar assim, olha, não adianta só saber inglês, você precisa conhecer o formato da prova se quiser fazer uma boa prova, se quiser passar na prova de primeira. Eu faço assim porque a gente sabe que o TOEFL não é uma prova que você vai passar ou não passar, ser aprovado ou reprovado. Não tem nada a ver com isso. Mas essas são as falas geralmente que a gente escuta, né? Principalmente aqui na internet. Então, se quiser passar de primeira, se quiser fazer uma boa prova, se quiser atingir a sua nota aí que você precisa, 527, 543, enfim, você precisa conhecer o formato da prova. Confirmem aqui primeiro quem já ouviu eu ou qualquer outra pessoa falando isso. Que você precisa conhecer o formato da prova, conhecer o formato do TOEFL. Me digam aí. Às vezes a internet dá um atraso, mas eu tô de olho aqui no chat. Me contem aí se vocês já ouviram isso em algum lugar. E o que mais, e aí eu deixo mais uma pergunta, né? O que mais vocês já ouviram ou já estão cansados de ouvir sobre a prova do TOEFL? Já ouviram, né? Tem uma outra coisa que eu tenho escutado bastante, que é você tem que saber como a prova é corrigida. Vocês já ouviram isso também? Você tem que saber como o computador corrige sua prova. Administrar o tempo é um desafio, perfeito. O que mais vocês já ouviram? Tem várias coisas, né? Algumas, vamos lá, algumas são de fato questões trazidas até mesmo pelos alunos por conta das dificuldades, como a questão do tempo e etc. E algumas outras questões como conhecer ou saber como a sua prova é corrigida, no fundo elas não fazem o mínimo sentido. Eu já ouvi, Luíse, você tem que saber como a sua prova é corrigida. E assim, algumas coisas fazem sentido, algumas outras não tanto. E hoje eu tô aqui para trazer para vocês o que faz sentido e o que não faz, considerando a teoria por trás de uma prova de proficiência. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer a prova pela primeira vez, se você tá tendo esse primeiro contato com a prova, se você não tem esse conhecimento mesmo sobre a prova, é comum que vocês saiam por aí desesperados atrás de informação e como você não tem domínio sobre aquela área do conhecimento ali, sobre a prova, a gente acaba acreditando em várias coisas que dizem pra gente, porque afinal de contas são especialistas que estão dizendo isso pra vocês. Só que a gente precisa ter um pouquinho de maldade nas coisas. Será que essa informação que estão trazendo pra mim, ela realmente faz sentido? Deixa eu parar só pra me questionar. Comecem a questionar as informações que vocês estão recebendo. Até as que eu passo para vocês, tá? Questionem. Vocês têm todo o direito e o dever, inclusive, de questionar. Então, até que ponto essa informação aqui faz sentido, faz diferença na minha preparação? E até que ponto isso é só uma informação focada em me vender? Porque a gente sabe que hoje em dia quem tá aqui divulgando um produto, quem tá aqui, né, divulgando o trabalho na internet,
é porque no fim tem algum produto, algum serviço para te oferecer. Isso não é o problema, tá, pessoal? Todo mundo tem algo a oferecer, todo mundo tem um trabalho. Não acho que isso seja problema, não. O problema é quando a gente foca muito na questão da venda e começa a vender a alma, passando qualquer informação para vocês, para desesperar vocês. E vocês ficarem com aquela sensação de que, nossa, eu tenho que comprar porque isso vai fazer a diferença. Deixa eu só ver aqui o que a Luísa falou. Acho que principalmente no reading bate uma ansiedade. Aí às vezes erro algo que já tinha visto, estudado. É normal, o momento de prova, querendo ou não, né, Luísa, ele tem essa carga assim, emocional, que às vezes durante um simulado e etc. acaba não tendo, né? Mas, vamos lá. Voltando ao que eu tava dizendo aqui. Vamos começar por esse mito e aí depois a gente fala sobre a questão do formato. Por que que eu escolhi esse sobre o formato? Quando eu ouvi falar isso, que você precisa saber como a sua prova será corrigida, eu fiquei pensando assim, cara, a sua prova é corrigida por inteligência artificial. É automático, não tem uma pessoa ali por trás corrigindo a sua prova. E o que é mais importante? Você conhecer a prova, o conteúdo, as estratégias e etc. para fazer uma boa prova? Ou você precisa saber como vão corrigir a sua prova? Porque se você fizer uma prova ruim, se você fizer uma prova despreparado, não adianta nada você saber como a sua prova é corrigida. É a mesma coisa de você fazer o Enem. E aí, o que é mais importante? Você saber escrever uma boa redação ou você saber como o redator vai corrigir a sua redação? E se esse redator, no caso do Enem, não é, mas e se fosse inteligência artificial? Isso não faz o mínimo sentido. Essa é uma das coisas que eu já ouvi sobre o TOEFL. Segundo ponto, e é o que eu trouxe hoje para vocês, podem ter várias outras coisas que vocês já ouviram, podem ir me falando aí, mas eu acredito que o mais comum, o que eu mais tenho escutado é: você precisa conhecer a prova, conhecer como a prova funciona, estudar a prova e etc. E aí, vamos lá. Eu fiz um resumão aqui para ir falando com vocês. O que acontece? Quando a gente descobre que precisa fazer o TOEFL, se a gente nunca fez uma prova de proficiência ou até mesmo nunca fez o TOEFL em si, vai ser a primeira vez, é muito comum que a gente escolha dois caminhos diferentes. A gente tem o primeiro caminho, são dois caminhos lógicos, tá? A gente tem o primeiro caminho, que é o caminho das pessoas que pensam o seguinte: olha, é uma prova de inglês, então o que eu vou fazer? Vou estudar inglês. E aí começa a estudar inglês pelos métodos mais tradicionais. Às vezes consegue um livro de inglês, um curso de inglês na internet, uma gramática e etc. E começa a estudar inglês, só inglês. E tem o segundo grupo ali de pessoas que pensam o seguinte: eu vou fazer uma prova, tudo bem, que é de inglês, não conheço o formato da prova. Qual é a melhor forma de me preparar? Fazendo simulado. E aí começa a procurar simulado, questões de prova e etc. E tentando ali resolver e ficar fazendo simulado. Esses são os métodos mais tradicionais que vocês geralmente escolhem seguir quando vão se preparar para a prova. Isso é o natural, porque a gente foi ensinado de alguma forma a fazer isso. Quando a gente tem uma prova, quando tinha no caso, né, na escola, o que a gente fazia? A gente estudava aquele conteúdo para aquela prova específica. Então, se é uma prova de inglês, eu vou estudar aquele conteúdo que a professora deu em sala. E no TOEFL, como vocês não sabem exatamente o que está sendo cobrado, o que vocês fazem? Começam a estudar tudo. Acham que tudo é importante, que todo o conteúdo vai ser relevante e às vezes acabam se desviando, se perdendo ali nesse caminho. Só que o que a gente precisa pensar?
O TOEFL, ele não é uma prova de inglês daquelas que a gente fazia na escola ou no cursinho e etc. Primeiro que é uma prova universalmente aceita, né? Globalmente aceita, internacionalmente aceita. Então, eles precisam ali de um formato, de uma estrutura de prova que possa atender diferentes pessoas em diferentes nacionalidades e etc. Certo? E o mais importante de tudo, eles precisam que essa prova avalie pontos específicos do seu conhecimento e das suas habilidades de inglês. Certo? Até aqui tá dando para me acompanhar, né? O que eu vou começar a falar com vocês a partir de agora tem profundidade. Hoje eu quero sair da superfície do tem que conhecer a estrutura, porque em teoria, se conhecer a estrutura for saber quantas questões tem, quanto tempo você tem para responder, isso aí você acha no Google. Ninguém precisa de fazer curso para conhecer estrutura de prova. Isso aí você acha no Google, é só jogar ali. Como é a estrutura do TOEFL e TP? Ponto, achou a sua resposta. Se fosse assim, você não precisava comprar um curso, certo? O que eu quero trazer para vocês aqui é assim, ó, o que tem debaixo dos panos ali, de conhecer a estrutura da prova. Vocês estão preparados para lidar com esse conteúdo? Hoje eu não tô querendo dar diquinha superficial, não. Eu tô querendo que vocês entendam os princípios, os fundamentos da prova. Porque às vezes, quando eu te dou uma dica, você só consegue aplicar naquele exemplo que eu dei. Se eu te der alguma coisa diferente, você não consegue fazer. Então, a gente vai entender os fundamentos, os princípios ali do TOEFL, como prova avaliando seu nível de inglês. Porque se você entende o princípio, você entende o que precisa ser feito na prova. Como você consegue buscar as respostas de forma mais rápida e de forma mais fácil, certo? Mesmo que você não tenha um nível de inglês fluente. E aí, de onde que eu tô tirando tudo isso que eu vou dizer aqui pra vocês em relação à prova? Em 2015, eu comecei a trabalhar em um curso de inglês dentro da universidade. E dentro desse curso, eu dava aulas de inglês e dentro desse curso tinha uma comissão criadora da prova de nivelamento. O que era isso? Era um grupo de professores ali daquele curso que ficavam responsáveis por criar a prova que nivelaria os alunos no início do ano. Então, se você chegasse lá agora em fevereiro e falasse assim, olha, eu quero fazer um curso de inglês. Se você já estudou inglês alguma vez, o que a gente vai te recomendar? Faça uma prova de nivelamento, porque aí você não precisa começar do zero. A gente vai ver qual é o seu nível atual e aí você pode começar a partir daquele nível. Então, nós éramos responsáveis por criar essa prova. E essa prova, vamos pensar em comparação ao TOEFL. A lógica é exatamente a mesma. Nós precisávamos criar uma prova capaz de avaliar todos os níveis, do básico até o avançado. E para fazer isso, o que a gente fazia? Nós tínhamos reunião semanalmente. Nós estudávamos a teoria e é aqui que eu quero chegar com vocês. A gente estudava a teoria de criação de prova, não é simplesmente elaborar uma questão de inglês. A gente precisa primeiro saber o que estava sendo avaliado. E aí a gente vai chegando no TOEFL. Por quê? Em diferentes níveis de inglês, você precisa ou espera-se que você tenha domínio de diferentes conteúdos e que você desempenhe diferentes tarefas. Se você está no nível iniciante, eles não vão esperar que você talvez
apresente uma palestra de 4 horas. Mas a gente pode esperar que você faça uma introdução curta sobre você, falando de onde você veio, o que você faz, qual é o seu trabalho e etc e tal. Então, existem conteúdos em toda prova, existem conteúdos que estão sendo avaliados. Só que, qual é a diferença? Se a gente pega uma prova de inglês que a gente fazia no cursinho ou na escola, quem teve inglês aí na escola, principalmente se foi escola particular, como que eram as provas de inglês? Você já sabia qual era o conteúdo que estava sendo cobrado, que era só aquele conteúdo que a professora deu durante as aulas. E aí você chegava lá na prova e recebia uma questão ali só para você poder completar. Ah, complete com os verbos no simple past. Complete com os verbos no simple present. Escreva uma apresentação sobre si e você já sabia qual estrutura estava sendo cobrada. Tinha gente que até decorava aquilo, às vezes nem tinha muito entendido o conteúdo, mas de alguma forma decorou aquilo que viu na aula e repetia na hora da prova. Só que quando a gente chega no TOEFL, as questões não são bem assim. Eles não vão indicar para você qual é o conteúdo que está sendo cobrado. Quando chega ali na parte de estrutura de expressão escrita, ninguém vai te falar se é para completar com simple past, simple present, present continuous e etc. Então, o que eles estão fazendo ali na prova do TOEFL? Eles estão trazendo esses conteúdos embutidos ali na estrutura da prova. E aí, quando a gente fala isso de conhecer a estrutura da prova, o que a gente está falando? Olha, a gente precisa fazer uma espécie de... Como é que eles falam isso? Tipo, engenharia reversa, alguma coisa assim? Que é, a gente vai pegar a prova e voltando ela assim, ó, lá no princípio, entendendo o que tem por trás daquelas tarefas que eles estão exigindo de você. Só que isso é algo que sozinho você provavelmente não vai conseguir fazer. Se você não tem, por exemplo, uma especialidade na área, se você não tem contato com esse tipo de teoria de criação de prova e etc. Então, no preparatório, o que a gente faz? A gente vai desconstruindo essas tarefas ali para vocês começarem a entender o que é que eles estão cobrando, para chegar a um ponto que vocês tenham autonomia de identificar o que está sendo cobrado, mesmo que a questão não diga o que está sendo cobrado, porque eles não vão dizer. Eles não vão dizer se é para completar no presente ou no passado, se é para completar com artigo definido e indefinido, se é para observar concordância ou não. Eles não vão dizer isso para você na prova. Vai estar tudo misturado, só que tem como a gente saber o que está sendo cobrado em cada uma das partes ali da prova e como está sendo cobrado. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Me digam aí. Eu tô introduzindo para vocês não ficarem muito perdidos, porque é profundo. Confirmem aí se tá fazendo sentido para vocês. Se tiver, já vou partir direto para um exemplo. Confirmem aí, por favor, se tá fazendo sentido para vocês o que eu tô dizendo. Vamos ver aqui. Sim ou não? Mandem aí para eu continuar. Se tiverem dúvida, podem ir mandando, enviando também. Só confirmem aí. Tudo certo? Oi, Jorge. Tá joia? Então, vamos lá. O que acontece quando a gente começa a estudar, a buscar informações sobre a prova? Começa-se a criar teorias da conspiração, né? Aluno tem um dom de criar teoria da conspiração em relação à prova.
Ah, porque vai ter uma questão que vai ter duas alternativas que estão certas. Ah, porque vai ter uma palavra lá que tá faltando letra. Ah, porque vai ter uma palavra que não existe, uma palavra inventada. Vocês começam a criar a teoria da conspiração. E aí, em uma aula com essa turma que eu falei, a última turma do ano passado, gente, eu procurei essa aula hoje, porque assim, foram várias aulas e eu não sabia exatamente em qual foi essa discussão. Mas nós estávamos lá discutindo algumas questões e um conteúdo dentro de um conteúdo e um aluno me questionou o seguinte: olha, professora, nessa questão aqui, existe a possibilidade de que a alternativa X tivesse mais uma palavra assim, assim, assim? E a princípio, a pergunta dele parecia meio sem pé nem cabeça. Por quê? Se a questão de fato fosse do jeito como ele imaginou, teria ali duas alternativas consideradas corretas. E isso por si só já não faz muito sentido. Se você tem uma questão com duas alternativas corretas e você só pode escolher uma, já tá errado, né? A prova em si tá errada. E aí eu parei um minuto assim para olhar de novo a questão, para olhar a sugestão que ele tinha dado. Foi até o Arthur. Se Arthur depois assistir essa live, Arthur, eu tentei achar essa questão e não consegui achar a tempo da live. Se alguém lembrar, se alguém foi dessa turma e lembra, me manda aí. E aí na hora eu olhei assim para a questão e falei assim com ele: mas é nunca que isso aconteceria. Por quê? A partir do momento que eles têm um conteúdo ali que está sendo avaliado dentro daquela questão, o que eles vão fazer? Forçar a barra. O que é forçar a barra? Toda prova vai forçar a barra. Pensem num experimento aí. Quem tem que fazer experimento na pesquisa e etc. Você quer avaliar uma determinada situação. Então, o que você vai fazer? Você vai simular aquela situação, você vai estimular que aquela situação aconteça para você poder avaliar. E é exatamente o que eles vão fazer na prova. Eles vão criar situações em que a única forma de você resolver aquela questão é sabendo aquele conteúdo. A partir do momento que existe uma segunda possibilidade de resolução, ou que você consegue resolver aquela questão sem usar o conteúdo que estava sendo cobrado, a prova tá falhando na missão. Então comecem a apanhar maldade nisso. Não é uma prova aleatória. Nada, absolutamente nada no TOEFL é aleatório. Vou trazer um exemplo muito claro para vocês. A Luíse comentou aí, a primeira mensagem que ela mandou foi em relação à sessão de reading. Quem já fez a prova, quem já teve algum tipo de contato com a prova, sabe que na sessão de reading, além das perguntas de interpretação, nós temos as perguntas de vocabulário. E às vezes a gente bate o olho assim naquela questão de vocabulário, não conhece aquela palavra, nunca viu aquela palavra e às vezes dá uma sensação de, cara, pra que eles selecionaram essa palavra aqui? Tem tanta palavra, um texto enorme assim, ó, tem tanta palavra aqui que eles poderiam ter perguntado, por que eles estão perguntando essa daqui? E aí é que eu começo a dizer pra vocês que nada é aleatório. Na sessão de reading especificamente, existem 3 formas de você responder uma pergunta de vocabulário. Nenhuma dessas 3 formas é aleatória. A gente tem como responder ali pelo contexto, que é o mais comum. A gente tem como responder pela estrutura ali do texto, às vezes o próprio texto te dá uma definição, alguma coisa nesse sentido. E existe uma terceira possibilidade, que é a que eu quero comentar com vocês. Vocês anotem isso aí, tá? Vocês anotem isso aí, porque é coisa que eu ensino em curso.
O que eu tô dizendo pra vocês hoje aqui, gente, olha só, vocês anotem isso aí. Então, ó, vou repetir. Tem 3 possibilidades da gente responder uma pergunta de vocabulário no TOEFL. Anotem isso. Primeiro, usando o contexto. No curso eu ensino como fazer isso. Segundo, usando a estrutura do texto. O que é a estrutura do texto? Às vezes o próprio texto vai te dar uma definição daquela palavra, um exemplo, um sinônimo e etc. E a gente tem a terceira forma, que é a que eu quero trazer aqui de exemplo para vocês, que é a própria palavra. Como assim, Gabi? É quando a resposta para aquela pergunta de vocabulário não tá no texto, tá na palavra. Pode parecer confuso, mas prestem atenção no seguinte. Um dos conteúdos muito cobrados no TOEFL, e não só na sessão de reading, não, em toda a prova, de alguma forma esse conteúdo ele perpassa assim todas as sessões da prova, é formação de palavra. Então, como que as palavras são formadas? Usando prefixos, sufixos e etc. Vocês estão anotando, né? Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque isso aqui é conteúdo de verdade. Anotem isso aí, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Eles cobram bastante ali na prova a formação de palavra. Uso de prefixo, uso de sufixo. E aí, existem diferentes formas de eles avaliarem esse conteúdo dentro da prova. Na sessão de listening, por exemplo, como que eles vão avaliar a questão de formação da palavra? Eles vão focar nos prefixos, no uso de palavras que têm prefixos negativos dentro dos diálogos curtos. Então, no listening já existe uma forma de eles estarem avaliando o seu conhecimento sobre formação de palavra, mais especificamente sobre prefixos. Quando a gente vai para a parte de estrutura, e aí eu vou falar mais especificamente da parte de expressão escrita, que é onde esse conteúdo tem aparecido, eles voltam a cobrar a formação de palavra. E aí eles vão focar mais no uso de sufixos. Então eles colocam ali um verbo onde você precisava colocar um adjetivo. Ou eles colocam um adjetivo onde você precisava colocar um advérbio. Então, eles cobram isso ali também, cobram a questão da formação de palavra. E aí, vamos chegar no ponto que eu estava trazendo de exemplo para vocês. Formação de palavra na sessão de reading. O que eles vão fazer? Existem ali as perguntas de vocabulário em cada um dos textos. E o mais lógico é que a gente pense o seguinte, que eu preciso conhecer aquela palavra, porque se eu não conheço aquela palavra, eu não vou conseguir responder a questão. Vocês pensam assim? Poxa, eu não conheço essa palavra, então perdi a questão. Por que não caiu uma palavra que eu conheço? Vocês já pensaram assim na sessão de reading? Deixa eu ir bebendo água. Quando eu beber água, vocês me mandem um comentário aí, um coraçãozinho, só pra eu ir me hidratando, que tá muito quente. Então, vamos lá. Alguém já teve essa sensação no reading de falar assim, poxa, tem tanta palavra nesse texto que eu sabia, por que eles estão cobrando logo uma que eu não sei? Por quê? Como eu comentei com vocês, nada, absolutamente nada nessa prova é aleatório. O que eles estão fazendo ali? Eles não estão avaliando, prestem atenção nisso que eu vou dizer. Eles não estão avaliando se você conhece o significado dessa palavra.
Ué, mas como assim? É uma pergunta de vocabulário e eles não estão avaliando se eu conheço a palavra? Exatamente isso. Eles estão avaliando, na verdade, se você consegue localizar o sentido daquela palavra no texto. Então, o que eu tô dizendo de forma mais clara ainda para vocês? Você não precisa conhecer a palavra que está sendo cobrada. Você precisa saber como localizar a resposta. E aí, lembra das 3 formas que eu... Ah lá, a Luísa falou, já passei por isso, o contexto que me salvou. Exato. Lembra das 3 formas que eu comentei com vocês? Prestem atenção nisso aqui, gente. Prestem atenção. Se eles selecionaram uma palavra ali para vocês, se eles estão perguntando o que significa aquela palavra, qual é um sinônimo daquela palavra, etc., é porque, eles colocaram outras palavras naquela mesma frase que vão te dar a resposta, ou porque o próprio texto, na frase onde aquela palavra aparece, tá te dando uma definição, um sinônimo ou coisa do tipo, ou em último caso, e aqui a gente volta no exemplo que eu tava dando, ou eles selecionaram aquela palavra porque ela é formada por um prefixo. E os prefixos, eles trazem um sentido para a palavra, eles modificam de alguma forma, eles acrescentam ali um significado para aquela palavra. Pensem no exemplo mais básico possível, que é o caso de happy e unhappy. Quando eu vejo uma palavra que tem esse opa, eu sei que é alguma coisa negativa. Ou quando você vê uma palavra que tem um prefixo como multi, de múltiplo mesmo, de vários, você já supõe que eu tô falando de vários alguma coisa. Então, os prefixos por si só, eles trazem um sentido para aquela palavra. E aí eu vou contar o segredo para vocês. Não tô inventando isso aqui não, tá, gente? Quem já fez aula comigo sabe que funciona. Para esse tipo de questão, quando o que eles estão avaliando é a formação de palavra, sabe aonde vai estar a resposta? Onde que vocês acham que vai estar a resposta? Me contem aí. Onde é que vai estar essa resposta? Onde? Onde que eu vou achar a resposta? Deixa eu só abaixando meu resumo aqui, para eu não esquecer de falar nada com vocês. Nesse caso, quando o que eles estão avaliando é o seu conhecimento sobre formação de palavra, a sua resposta para aquela pergunta vai estar na própria palavra. Como assim, Gabi? É naquele prefixo, é aquele prefixo ali que vai te levar para a resposta correta. E aí é que eu digo para vocês que eles vão forçar a barra. Porque se eles formulam uma questão que te dá a possibilidade de chegar naquela mesma resposta por outro jeito, de uma outra forma, eles estão falhando na missão de avaliar se você conhece aquele prefixo, certo? Então, tudo na prova, esse foi um exemplo para mostrar para vocês que tudo, absolutamente tudo nessa prova é uma forçação de barra para avaliar cada um dos conteúdos que eles querem. E aí é que eu falo com vocês, e que vocês já ouviram dizer várias vezes, que não adianta só saber inglês. Vocês imaginariam que um prefixo e um sufixo pode aparecer no listening, no reading, na seção de estrutura e tudo mais?
Porque a gente associa isso muito à gramática. Gramática só vai cair na gramática. E olhe lá. Então, é isso aqui e muito mais, eu vou falar mais com vocês, que a gente se refere quando tá dizendo que você precisa conhecer o formato da prova. A gente não tá falando, ou quem fala não tá falando só sobre saber quais são as sessões da prova, saber quantas questões tem, quanto tempo você tem para responder. Isso aí vocês acham no Google. Isso aí vocês não precisam de curso para saber. Imagina, se eu tenho um curso que vai te dar o mesmo conteúdo que você acha de graça no Google, não faz sentido, certo? E aí, ontem, eu até trouxe uma coisa aqui para mostrar para vocês. Ontem me perguntaram em relação à minha preparação para a prova, né? E aí eu falei que, olha só, tem 5 resultados meus aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E tem mais um que eu recebi só pela internet na época. E aí eu falei que a primeira vez que eu fiz a prova, eu não tive preparação. Foi na época do ISF, lá no início, que as instituições federais começaram a oferecer a prova de forma gratuita. E aí eu fiz pela primeira vez, sem nem saber como era, e enfim, né? Só fiz porque era de graça e eu queria ver o que era a prova. Assim como muita gente fazia na época. Agora, desse primeiro dia, desse primeiro momento, primeira vez que eu fiz a prova sem saber nada, até o momento em que eu precisei fazer a prova de fato, para conseguir uma vaga de emprego que exigia o C1 no TOEFL, eu precisei me dedicar. Só que o que acontece? Para conseguir esse C1 para essa vaga de emprego, como professora do Idiomas Sem Fronteiras, o que eu fiz? Eu comecei primeiro a procurar informações na internet, como todo mundo procura. Eu comecei a jogar no Google, TOEFL e TP, tá? Procurei algumas informações, comecei a fazer simulado, que é o que todo mundo faz. E aí, o que acontece? Eu não atingi a nota mínima, que era 627. 627? Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver, eu não vou lembrar de cor agora, mas eu acho que o mínimo era 627, que é o limite ali do C1. Não, 610, não vou saber de cor agora, mas é por aí, acima de 600. Só que pra minha sorte, digamos assim, nenhum dos outros candidatos também tinham conseguido o nível C1. Todos nós ficamos ali no B2. Eram 3 pessoas, eu e mais 2 pessoas concorrendo àquela mesma vaga. Era 1.500 por mês. 1.500 por mês no final da graduação, gente, era bastante coisa. Isso em 2000 e... hoje já não é tanto, né? Mas em 2017, por aí. E aí, as outras 2 pessoas que estavam concorrendo comigo também não conseguiram o C1. Só que o meu score foi o mais alto. E como eu já tinha passado nas outras etapas de currículo, prova didática e etc., e eles precisavam de preencher aquela vaga, eles falaram o seguinte: olha, a gente vai aceitar que você fique na vaga, mas tem 2 condições. Você sabe que você não atingiu o C1, você tá no B2. Você vai ter até 6 meses para poder fazer a prova de novo e aumentar a sua pontuação. Não importa se vai ser 1 ponto, 2, 3 pontos a mais. E você tem até 1 ano para comprovar o C1. Imagina a pressão, gente. Eu já tinha assumido aquela vaga. Eu já tava ali, ó, recebendo. Se eu não aumentasse a minha nota em 6 meses e se em 1 ano eu não atingisse o C1, eu perderia minha vaga de emprego. Eu perderia R$ 1.500 por mês em um emprego que eu queria muito.
E aí é que eu usei a minha experiência. Lembra lá no início que eu contei da comissão da prova, que a gente elaborava a prova e etc. Eu falei, agora é pra valer. Eu já vi que ficar fazendo simulado não vai resolver. Eu já vi que ficar pegando muita informação da internet, algumas me ajudaram, outras não ajudaram tanto. Tanto é que eu não atingi a nota que eu precisava. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar o meu conhecimento teórico mesmo, dos artigos que eu tinha que ler e estudar para elaborar aquela prova, e usar minha experiência na criação das questões de prova para poder analisar as questões do TOEFL. E aí eu comecei a identificar padrões na prova, porque isso para mim já era algo mais claro, né, por conta da minha experiência elaborando prova. Então eu começava a olhar e falava assim, olha, isso aqui tá repetindo muito. E eu sabia que aquelas repetições não eram aleatórias. E foi aí que eu fui descobrindo várias das coisas que eu utilizei para alcançar o meu C1 depois. A primeira vez, o meu C1 foi esse aqui, ó, em 2018. Deixa eu ver aqui se dá pra vocês verem. Ah, não tem a minha... Deixa eu só tampar meu documento aqui, gente. Mas, ó, essa foi o meu primeiro C1, que foi 643. 643. Então, da primeira vez que eu fiz a prova para essa outra, foram 113 pontos de diferença. É muita coisa. 113 pontos. Por quê? Porque eu saí daquela superficialidade de diquinha e etc. e comecei a entender a prova de forma muito mais aprofundada. De falar assim, olha, agora eu sei o que vocês estão fazendo e a forma como vocês estão fazendo. Certo? E aí, vamos pensar o seguinte, então. Quais são as principais diferenças entre provas de inglês no geral e as provas de proficiência? As provas de inglês no geral, vamos pensar as provas de cursinho, de escola, elas costumam avaliar um conteúdo, que é um conteúdo que você já sabe que está sendo avaliado, você já foi avisado que a prova é sobre aquele conteúdo e você provavelmente se acostumou a fazer aquele tipo de questão em sala. Quando a gente pega uma prova de proficiência, eles vão cobrar vários conteúdos, porque eles não estão querendo saber a teoria em si, eles estão querendo saber se na prática, no dia a dia, numa situação real, como é um diálogo ou a leitura de um artigo em inglês, por exemplo, você conseguiria lidar com esse tipo de conteúdo para além da teoria. Porque decorar a regra é muito lindo. Só que na prática, às vezes a pessoa não consegue aplicar a regra. Quantas pessoas fazem cursinho e aí dizem assim, ah, eu até entendo bem de gramática, eu fiz cursinho e tal, mas não consigo me comunicar. Porque saber a teoria é uma coisa. Aplicar aquilo ali, colocar em prática, reconhecer o uso daquela estrutura, daquela regra na prática, é totalmente diferente. O que mais tem é gente que fez cursinho por anos e na hora de colocar em prática não consegue. Não consegue falar, não consegue aplicar na prática. E o que eles estão fazendo na prova de proficiência, ao contrário daquelas provas de cursinho, é avaliar na prática. Só que, o que eles vão fazer? Eles vão criar situações que obrigam vocês a usar aquele conteúdo e somente aquele conteúdo, sem dizer para vocês que aquele conteúdo está sendo cobrado. Pensem nos áudios mesmo. Ontem até eu postei uma enquete lá na comunidade que falava sobre qual é a melhor forma de desenvolver, de praticar o listening para a prova. E muita gente marcou música, filmes e etc.
Só que se a gente parar um minutinho para pensar, os tipos de áudio que você recebe na prova não tem nada a ver com os áudios de música, não tem nada a ver com os áudios de filme, de série, etc. Porque os áudios da prova, eles são fabricados. Eles são fabricados para uma finalidade. Eles criam um formato que vai atender à necessidade de avaliar aquele conteúdo que eles querem avaliar. Por isso que é tão repetitivo. A voz do narrador é a mesma, o tipo de pergunta é a mesma coisa, só muda ali um verbo e etc. Porque eles criaram isso para forçar você a usar aquele conteúdo. Se você não conhece aquele conteúdo, certamente você não conseguiria responder as questões. E aí o que a gente faz? A gente vai entender como funciona o por trás, o esqueleto da prova, para criar alternativas para que você consiga responder essas questões, às vezes mesmo não tendo tanto domínio assim daquele conteúdo, que é o que a gente chama de estratégia. As estratégias nada mais são do que ferramentas que foram desenvolvidas com base na observação dos padrões da prova. E aí existem dois tipos de padronização na prova. Vocês estão anotando isso aí? Deixa eu passar aqui para baixo. Vocês estão anotando isso? Deixa eu ver aqui. Eu espero que sim. Existem dois tipos de padronização. Vamos falar da padronização em cada uma das sessões, tá? Eu vou passar por cada uma das sessões com vocês. Na primeira sessão, que é a sessão de listening, existe uma padronização de conteúdo que está sendo avaliado nos áudios curtos e uma padronização de conteúdos que estão sendo avaliados nos áudios longos. São padrões totalmente diferentes. São áudios totalmente diferentes. Eles estão avaliando habilidades diferentes nesses dois tipos de áudio. Então, as estratégias que funcionam para os áudios curtos, elas não vão funcionar para os áudios longos. E aí é que está o problema. Porque às vezes começa-se a falar de estratégia por aí como se você pegasse uma estratégia e conseguisse aplicar tudo, e não é assim. Nos áudios curtos, o que eles estão avaliando ali? Primeiro, a sua capacidade de interpretar o contexto. Será que você, ouvindo aquele diálogo que é curtinho ali, consegue minimamente tirar conclusões de quem são essas pessoas que estão conversando, onde que essas pessoas estão, o que elas estão fazendo e etc. Então, esse é um dos pontos que estão sendo cobrados. Um outro ponto que está sendo cobrado é, de fato, conteúdo de inglês. Então, dentro daqueles diálogos curtinhos que vocês recebem ali, eles vão colocar pontos, pedacinhos de conteúdos que estão sendo avaliados para ver se vocês dão conta de responder a pergunta. Agora, nos áudios longos, o foco deles é diferente. O foco deles nos áudios longos é, de fato, a sua compreensão daquele áudio em inglês. Por isso que fala-se muito também sobre desenvolver as habilidades que são cobradas na prova. Não é só conteúdo, é habilidade. Habilidade de tirar conclusões sobre o contexto, habilidade de identificar detalhes. Então, nos áudios longos, o foco deles é totalmente diferente. Primeiro, o que eles vão avaliar? Se você minimamente consegue compreender aquele áudio que você recebeu, pode ser um diálogo mais longo, uma palestra, uma aula e etc. Se minimamente você consegue pegar a ideia geral daquilo que está sendo falado. Então, olha, será que vocês conseguiram entender qual é o tema da live de hoje? Ponto. Ah, já entendi. Que é sobre padrões da prova.
Entendi, que é sobre conhecer o formato da prova, beleza. E aí depois, o que eles vão avaliar? As suas habilidades de identificar detalhes. E aí eles vão começar a fazer perguntas muito específicas. Ah, qual era o valor de tal coisa? Por quanto tempo fulano dá aula? Então, eles estão querendo ver se você consegue pegar esses detalhes que foram mencionados ali no áudio. Então, existem 2 pontos totalmente diferentes sendo avaliados e eles vão forçar essa avaliação dentro das questões. E aí, vamos focar um pouquinho mais na primeira parte, que é a parte dos áudios curtos. Assim como a gente tem uma padronização de pergunta, a gente tem também uma padronização de resposta. As alternativas que vocês recebem ali para poder escolher, elas também não são aleatórias. Elas são criadas com base em 2 coisas. Com base, primeiro, naquilo que eles querem avaliar. Então, primeiro, com base naquilo que eles querem e precisam avaliar de você, para saber o seu nível de inglês. Segundo, e é aqui que entram as pegadinhas, eles vão criar as alternativas ali para você selecionar com base nos seus pontos fracos. O que seria isso? Se eu não tenho domínio daquele conteúdo que está sendo avaliado, que é o que eles esperam, o que é mais provável que você faça? Se eu não tenho domínio daquele conteúdo, se eu ouvir um áudio e não conseguir entender absolutamente nada, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aquilo que parece mais com o que eu ouvi. Porque se eu não entendi, minimamente eu vou buscar o que parece. E aí, o que o TOEFL fez? Criou uma padronização de alternativas que tem como base a repetição, a igualdade, a semelhança. E o que isso significa? Cada uma das alternativas que você recebe ali, de alguma forma, elas repetem um desses padrões que foram definidos ali para a prova. Elas são idênticas, pode ser idênticas em palavras, elas repetem várias palavras que vocês ouviram, ou elas podem ser semelhantes, então tem alguma palavra ali que parece muito com a que você ouviu, mas que não é. Ou a gente tem a questão da repetição, eles só repetem as estruturas que vocês ouviram. Porque nessas 3 situações aqui, tudo que parece muito é o que você vai buscar quando você não tiver domínio do conteúdo. Então, a padronização da prova, ela é pensada em quê? Primeiro, naquilo que eles estão avaliando. Segundo, se eu não tenho domínio do conteúdo, o que é mais provável que eu escolha? Isso aqui, certo? Então, aqui é que eles vão criando as pegadinhas que muita gente cai. Porque a gente pensa o seguinte: poxa, eu não entendi muito, não entendi direito o que o áudio falou, o que aquele diálogo falou, foi muito rápido. Mas, quando você bate o olho ali na alternativa, você fala assim, pode ser essa aqui, hein? Tá bem parecida. Eu tenho quase certeza que eu ouvi essa palavra, ou eu tenho quase certeza que eu ouvi alguma coisa mais ou menos assim, eu acho que foi isso aqui que eu ouvi. E aí é que muita gente sai da prova achando que foi super bem, e quando recebe a nota, fala assim, mas não entendi o que aconteceu não. Eu tinha ido super bem, quando eu peguei meu resultado e minha nota no listening foi super baixa. Porque vocês não tinham domínio daquele conteúdo e caíram no segundo ponto, que é seu ponto fraco,
eles sabiam que você de alguma forma ia recorrer a isso aqui caso você não tivesse o domínio do conteúdo. E aí que vocês pecam. Quando a gente fala, então, ou eu vou dizer por mim, né? Quando eu, Gabi, falo sobre não é necessário só saber inglês, é necessário saber o formato da prova, é disso aqui que eu tô falando. É de ter conhecimento sobre a base da prova. Como que as questões ali, elas são elaboradas para te levar para o caminho errado. E se você tem consciência desse caminho errado, você tem ferramentas para lidar ali na prova quando você tiver dificuldade. Mesmo que você não tenha um inglês fluente, etc., você não tenha um nível de inglês avançado, né? Se você conhece a base ali da prova, você consegue aplicar essa base às diferentes questões. E aí sim que a gente consegue se dar bem na prova. Então, saber o formato da prova, conhecer o formato da prova, de novo, não é saber quantas questões tem, quanto tempo vocês têm para responder. É entender de fato como eles estão cobrando os conteúdos que eles estão cobrando. E quais os conteúdos eles estão cobrando. Porque nem todo conteúdo que a gente estuda em inglês vai ser cobrado na prova. Tem gente que se desespera, pega uma gramática e sai aí estudando tudo que é conteúdo básico, avançado, e tem muita coisa que nem é cobrado na prova. Eu dei aqui alguns exemplos para vocês de coisas que são cobradas, tipo formação de palavra, né, uso de prefixo, sufixo e etc. E aí, vamos pensar então, quais são os 3 padrões? Vamos recapitular aqui. Primeiro vamos pegar o padrão de pergunta e depois a gente faz o de alternativa. Quais são os padrões de pergunta da sessão de listening? Quem lembra aí? Quem lembra? Quem lembra já ganhou 10 pontos no TOEFL a mais. Vamos fazer um resumo aí para ajudar vocês. Todo mundo se ajudando agora. Quem faz o curso sabe que eu dou isso aqui no curso, hein? É claro, com um exemplo, com um exercício e tudo mais, né? Vamos lá. Qual é a padronização de pergunta? Qual é a padronização de pergunta? Quem lembra? Olha, hein, gente. Vocês deviam estar anotando isso aí, hein? Não lembram? Só me digam aí se não estão lembrando ou o que é. Se não conseguiram pegar. Vou falar rapidinho para vocês. Padronização de pergunta do listening. Anotem isso. Eu não vou repetir mais de uma vez, tá? Padronização de perguntas do listening. Parte A, áudios curtos. O que eles estão cobrando? Compreensão sobre o contexto. Conteúdos específicos na fala da segunda pessoa. Falei mais uma informação. Padronização de perguntas dos áudios longos. O que são áudios longos? Parte B e C. Diálogos longos, palestras e aulas. Compreensão do contexto. Compreensão da ideia principal. Identificação de detalhes. Ponto. Essa é a padronização de perguntas. E aí, o que eu ensino vocês no curso? A reconhecer cada um desses tipos de pergunta. A reconhecer cada um desses tipos de pergunta. Porque cada tipo de pergunta tem uma forma diferente de ser respondida. Então, primeiro a gente tem que identificar
o tipo de pergunta. Depois a gente ativa o modo de resposta para aquele tipo de pergunta. E aí vamos então para a padronização de alternativas. E essa padronização aqui, ela é específica da Part A, do Short Dialogues, dos diálogos curtos. Alternativas idênticas em palavras. Alternativas idênticas em palavras. Alternativas semelhantes em som. Idênticas em palavras, semelhantes em som de estrutura. Certo? Confirmem aí pra mim que eu vou pôr 2 exemplos aqui na tela para vocês analisarem comigo. Confirmem aí, por favor. Deixa eu ir colocando aqui pra vocês. Deixa eu tirar os comentários, senão vocês não vão conseguir ver. Alguém sabe como eu faço aqui pra desativar os comentários? Peraí, comentar. Desativar comentários, beleza. Só confirmem aí, por favor, se tá tudo certo. Que aí eu vou desativar o comentário e a gente vai analisar junto. Trouxe 2 questões pra gente analisar. Confirmem aí, please. Sim, beleza. Deixa eu desativar aqui. Desativar perguntas. Desativar comentários. Pronto, consegui. Acho que agora vai todo mundo ver. Olha só, esse aí é um exemplo de diálogo da parte A. Eu vou chegar aqui mais perto, gente, para eu poder ler, senão eu não enxergo, né? Então tá assim, ó. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? E aí, o que eu deixei grifado aqui para vocês? Qual seria a nossa alternativa correta? Qual seria a alternativa correta? Como vocês não estão com o comentário ativado, eu vou falar aqui, mas a nossa alternativa correta é aquela que menos parece com o que vocês ouviram. Então seria a letra A. The company was founded about a year ago. Agora notem que eu fiz alguns grifos ali para poder mostrar e comentar com vocês, até de cores diferentes, porque são padronizações diferentes. São padrões diferentes. No verde, a gente tem a igualdade de palavras. Vocês ouviram family e nós tínhamos ali uma alternativa que repetia essa palavra. Vocês ouviram a palavra business, tinha ali 2 alternativas que repetiam essa palavra. Nós ouvimos established e tinha também alternativas que repetiam essas palavras. E aí nós temos um segundo padrão, que é o padrão de sonoridade, de semelhança de som. Percebam que no diálogo vocês ouviram last year. E na letra D, eles colocaram last year. Não é exatamente a mesma palavra, mas a sonoridade é semelhante. E aí toda essa semelhança, essa repetição, cria em vocês essa sensação de que, opa, acho que foi o que eu ouvi, certo? Trouxe mais uma aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha essa outra. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Também grifei ali a padronização. Primeiro, a padronização de igualdade de palavra. Então, a gente tem ali all the notes, que se repete na letra A. A gente tem psychology, que se repete na letra D.
Nós temos miss, que repete na letra D. Nós temos lecture, que repete na C. Depois a gente tem a semelhança de som. Nós temos 101 no diálogo. E aí na letra C nós temos but one, then one, porque faz essa repetição do som do número 1. E aqui eu ainda grifei de azul, que é o terceiro padrão que a gente viu, que é a de repetição de estrutura. O que eles fazem aqui, ó? Nós tínhamos o uso de uma estrutura negativa, I didn't miss. Pode ser, e aí eu deixei mais para comentar com vocês, pode ser que tivesse alguma alternativa aqui com a mesma estrutura também, com a estrutura de negativa. Não foi o caso dessa questão específica, mas é um outro padrão possível também. E aí, não sei se vocês perceberam que as alternativas corretas, elas não atendem essa padronização. Percebem aqui, ó, que não tem nenhum grifo na alternativa correta, nem na outra que eu tinha mostrado para vocês na anterior. Olha aqui, olha, a letra A não tinha nenhum grifo de padronização. Então, essa padronização, deixa eu parar aqui de compartilhar e ativar os comentários. Essa padronização é justamente para confundir vocês. A única alternativa que não obedece o padrão é a alternativa correta. Porque, como eu comentei com vocês, existem dois caminhos. Se você sabe o conteúdo, se você tem domínio daquele conteúdo, você vai na alternativa correta. Se você não tem domínio daquele conteúdo, o que eles fazem? Eles criam padrões pensando ali no seu ponto fraco, porque se eu não entendo o que foi dito, o que eu vou procurar? Minimamente o que é semelhante, o que tem repetição e etc. E aí todas as outras alternativas, que são as alternativas erradas, ficam repetindo essa padronização com essa base ali de repetição. E aí todos os conteúdos que são cobrados nessa primeira parte, olha que assim, ó, a gente só falou de padrão, tá? A gente não entrou em conteúdo cobrado, nada disso. É só, assim, a gente tá vendo só a pontinha do iceberg aqui. Então, com base nessa padronização, o que eles vão fazer? Todos os conteúdos que estão sendo avaliados vão ser encaixados dentro desses padrões. E aí eles vão ficar brincando com essa padronização justamente para confundir vocês. O que a gente faz no curso, então? A gente trabalha cada um desses padrões, fazendo exercício para que vocês forcem a reconhecer esses padrões, para só depois a gente juntar todas essas informações em um simulado. Porque se a gente tenta colocar tudo de uma vez no simulado, pode ficar um pouco bagunçado, pode ficar um pouco confuso. Então, primeiro a gente treina cada um dos pontos de forma isolada, para você começar a prestar atenção naquilo ali, e aí depois é que a gente junta tudo ali no simulado, certo? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que é o seguinte. O que a gente faz, então, né? Resumindo isso aqui. O que a gente faz durante uma preparação ou deveria fazer? Se você não tá fazendo isso, deve estar fazendo errado. Fazer simulado só não é se preparar. Estudar a estrutura de prova só não é se preparar. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai observar, olha o passo a passo. Primeiro, a gente observa os tipos de tarefas exigidas. Observa os tipos de tarefa exigida. O que eles estão exigindo ali? Estão exigindo que eu escute um diálogo. Estão exigindo que eu escute uma palestra. Estão exigindo que eu complete frases, que eu identifique erros, que eu leia um texto. Quais são as tarefas que são exigidas? Esse é o primeiro passo. Beleza. Só que muita gente fica só nisso aqui, ó. Fica aqui no superficial.
Se você quer de fato se dar bem na prova, a gente tem que ir um pouquinho mais profundo. Qual que é o segundo passo então? Extrair os padrões de funcionamento dessas tarefas. O que tem de repetição nessas tarefas? O que tem em comum em todos os diálogos curtos? O que tem em comum em todos os diálogos longos? Aí a gente começa a extrair o padrão. Depois que a gente extrai esse padrão, o que a gente faz? A gente cria uma previsibilidade. O que é isso? A gente faz com que quando você pegue a prova, quando você pegue um simulado, uma questão, você não fique mais com aquela sensação, eles podiam me dizer o que está sendo cobrado, não. Não, porque você já consegue prever. Você olha para aquela questão e fala assim, tá tranquilo, já sei o que eles estão cobrando, o que eles estão fazendo. Então, a gente cria essa previsibilidade. Então, com base nesse padrão aqui, eu posso esperar que toda questão desse tipo vai ter X coisa, vai ser escrita de tal forma e etc. Então, a gente cria essa previsibilidade. E o mais importante, a gente faz exercício. Exercício não é simulado, tá? Exercício é exercício específico para treinar cada um desses pontos para que você construa esse hábito de identificar esses padrões na prova. Para que isso fique previsível para você. E aí, quando você pega a prova, você consegue avaliar cada uma das questões, você sabe exatamente o que está sendo avaliado, como deve ser feito, como responder aquele tipo de questão específica e etc. Faz sentido para vocês? Me contem aí. Me contem, por favor. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de falar nada com vocês. Sim. Quem mais está aí assistindo? Me digam aí se tá tudo certo, se tem dúvidas. Opa, não tô conseguindo clicar. Como sempre, né, gente? Eu nunca consigo clicar não consigo, mas tá bom. Vocês têm alguma dúvida? Deu pra aproveitar? Deu pra aprender alguma coisa? Se você tá assistindo gravado, deixa um comentário aí se tiver dúvida. Depois compartilhem aí com quem você sabe que tá fazendo a prova também, que precisa desse conteúdo, pra gente levar essas informações mais completas para mais pessoas. Isso é fundamental. Completa e gratuita, né? Certo? Se não tiverem dúvidas, a gente se vê. Vou deixar uma caixinha de pergunta também lá no Story, aí vocês podem mandar dúvidas também. Tá bom? Beijos pra vocês então e até a próxima. Tchau, tchau!